A gente vai voltar agora para uma sequência de 3 painéis com incorporadores, né? O primeiro deles, esse próximo na sequência, vai trazer para o palco o líder de uma das incorporadoras referências no mercado imobiliário, que tem uma atuação muito forte também no mercado de alto padrão, mas também tem se destacado no setor econômico por meio da Novolar. Então, para entender melhor quais as perspectivas da Patrimar em relação a lançamentos, vendas, novidades e também ao novo programa Casa Verde e Amarela, eu já convido ao nosso palco virtual o CEO do grupo, o Alex Veiga. Alex, seja muito bem-vindo. Obrigado aí por tirar 40 minutinhos do seu dia para compartilhar um pouco da atuação da Patrimar, da sua visão para o futuro com a nossa audiência. Tenho certeza que vai ser bastante enriquecedor. Boa tarde, Leonardo. Tudo bem? Tudo Obrigado bem. pelo convite. Boa tarde a todo mundo que está participando aí dessa live. Vamos lá, estou à disposição. Vamos lá, Alex. Para conduzir esse bate-papo, eu vou convidar de volta o Henrique, que já esteve conosco. O Henrique é jornalista e diretor de conteúdo da Smarts. Ele preparou um roteirinho aqui que imagino que a audiência esteja curiosa de saber algumas informações que a gente vai perguntar para vocês, mas eu reforço, antes de colocar o Henrique aqui no palco, o convite para que todo mundo que está acompanhando a gente faça as perguntas no chat e, na medida que o tempo for possível, o Henrique vai encaixando aqui e passando as dúvidas também para o Alex, tá bom? Henrique, agora sim, adicionando você, bem-vindo e obrigado mais uma vez por conduzir a conversa. Valeu, Léo. Obrigado. Tudo bom, Alex? Boa tarde. Tudo bem. Tudo bom, Henrique? Tudo jóia. Já deu para almoçar? Tá tranquilo? Tranquilo. Então tá bom. Bom, vamos lá. Léo deu o recado aí, o pessoal que quiser fazer pergunta, eu vou repassando para o Alex. Eu vi que a Patrimar, Alex, está com 2 lançamentos em Nova Lima, e o Nick, que é pré-lançamento, na verdade, o Highline Square, que são empreendimentos até de um padrão mais elevado. Eu queria saber o que vem por aí também no segmento econômico com a Novolar, que é uma empresa do Grupo Patrimar, como o Léo até colocou na introdução, e é focada na baixa e média renda, que é o objetivo aqui no evento hoje, e aproveitar também sobre esses lançamentos da Patrimar, se eles já eram previstos no segundo trimestre e tiveram que ser adiados por causa da pandemia, ou se realmente eram para acontecer agora nesse segundo semestre. Tá, vamos lá. Com relação à Novolar, a gente está vindo aí esse final de ano com 3 lançamentos. Um lançamento no Rio de Janeiro, espetacular, no Recreio dos Bandeirantes, 480 unidades, sendo vendido na faixa 3. São prédios muito bacanas e muito próximo da Praia do Recreio, praticamente em frente ao Shopping Recreio, e a gente está com muita expectativa. Esse empreendimento já está em fase de conclusão do stand de venda já. Bom, juntamente com esse empreendimento, temos um outro lançamento no Rio, faixa 2, também próximo ao Recreio, chama Vargem Grande, e também são 700 unidades, antiga Minha Casa Minha Vida, né? Hoje Casa Verde e Amarela. Também vai ser lançado concomitante ao do Recreio. E aqui também, em Belo Horizonte, temos um lançamento também, faixa 3, muito legal, em frente ao novo estádio aí que está sendo construído do Atlético Mineiro, e também com muita expectativa nesse empreendimento. Então, isso é o que tem por lançar na Novolar esse último trimestre. Com relação ao que você falou, a Patrimar, o que aconteceu foi o seguinte: o Highline foi uma grata surpresa, porque o Highline ele ficou pronto e a gente finalizando o stand de vendas, apartamento decorado, e são apartamentos de 2 quartos e 1 quarto, aqui na região do Vila da Serra, que já é a Nova Lima, mas é como se fosse a Zona Sul, o prolongamento da Zona Sul de Belo Horizonte, onde tem a maior incidência dos lançamentos aí de alto padrão aqui na região da Grande BH. E foi surpreendente a quantidade de gente passando no stand e querendo ter informação, pedindo para entrar. E aí eu chamei o Lucas, que é o diretor comercial, falei: Lucas, vamos começar a prospectar. E entre começar a prospectar e vender, foi 2, 3 semanas, vendeu tudo, surpreendentemente. Então, esse lançamento, na realidade, não vai ter nenhum lançamento, né? Foi só essa prospecção e foi tudo vendido.
E, bom, e com relação ao Unique, a gente está com tudo preparado, são 2 torres, uma de 390 metros e a outra de 300, numa área muito especial que nós desenvolvemos, que chama La Reserve. E também já está com algumas vendas feitas, e isso vai ser lançado agora, dentro dos próximos 15 dias. Estamos só aguardando o RI, o Registro de Incorporação, sair para começar a assinar os contratos de forma definitiva. Legal. É interessante quando uma incorporadora, um grupo como a Patrimar, tem atuação em diferentes segmentos, até para a gente entender internamente como é que vocês têm encarado o desempenho de cada um deles. No início da pandemia, se especulou, né, se falou muito que a baixa renda, apesar de também sentir os impactos, teria uma recuperação mais rápida por contar com subsídios e principalmente por ser uma demanda de necessidade. Então, considerando o desempenho, os resultados aí nos últimos meses, principalmente desde o início da pandemia, como é que vocês têm observado essa diferença de desempenho entre os segmentos? A média e alta renda demorou para retomar um pouco mais, e a moradia popular, o segmento de baixa renda, realmente confirmou as expectativas de ter um desempenho mais resiliente em relação à pandemia, Alex? Olha, o que nós observamos foi o seguinte: a baixa renda, ela no início ela segurou um pouquinho, mas foi um mês e meio, e logo em seguida ela voltou. Nós até reduzimos um pouco aí, abaixamos um pouquinho o preço para ver se, né, não tinha uma redução do volume de vendas, mas já voltou, e esse segmento tá super resiliente e continua como se praticamente não tivesse existido a pandemia. Com relação ao alto padrão, ele demorou um pouco mais para voltar. Mas eu te confesso que, no nosso caso, ele voltou muito forte mesmo. E a gente está com bons produtos aí em comercialização, estamos também fazendo uma reserva já num prédio que acho que você não sabe, que é na região do bairro de Lourdes. O bairro de Lourdes é o bairro mais famoso aqui em Belo Horizonte, e já temos aí umas 5 unidades já comercializadas. E o preço para Belo Horizonte é elevadíssimo, R$21 mil o metro quadrado. Talvez seja o preço mais caro comercializado aqui, mas uma procura tremenda, sabe? Então, a gente enxerga a alta renda muito também em função, né, dessa taxa de juros aí, que deu as pessoas, vendo que o dinheiro não está rendendo absolutamente nada, estão indo para o imóvel, na nossa avaliação, e quem quer investir, quem quer adquirir imóvel como investimento, está tendo hoje um rendimento muito superior, né, ao que tem conseguido em uma aplicação convencional aí no mercado financeiro. Com relação à média renda, a Patrimar e a Novolar, elas atuam nos 3 segmentos. A média renda, a gente não tem tanto lançamento assim. A gente está preparando alguns lançamentos, mas hoje em lançamento nós temos um empreendimento na região aqui de Belo Horizonte, no bairro Jaraguá, e ele também continua indo super bem, um empreendimento grande, mas não foi lançamento, ele já tinha sido lançado, então ele está no final da comercialização. Essa é a nossa situação aí nos 3 segmentos que a gente atua. Perfeito. No primeiro painel desse Summit Moradias Populares, o Superintendente Nacional da Caixa, que aliás é seu xará, o Alexandre também, comentou que não há até o momento, né, não houve, não haverá qualquer prejuízo das operações de contratação no âmbito do Minha Casa Minha Vida, agora Casa Verde e Amarela, até que seja regulamentado o novo programa e passe a vigorar as novas taxas. Nas operações da Novolar, nos empreendimentos que vocês já lançaram, ou já lançaram antes mesmo do Casa Verde e Amarela, vocês sentiram que houve algum tipo de mudança? Realmente não aconteceu nenhum prejuízo das contratações, está tudo normal? Eu ouvi da Caixa, quero ouvir também do incorporador se o que ele disse é coerente com o que está acontecendo nas incorporadoras, né? Sim, o que o Alexandre Cordeiro te falou é absolutamente verdade, real. É justamente isso, não houve nenhuma coisa que atrapalhasse esse processo. A gente continua assinando, continuamos repassando, e está tudo normal. A sequência
com a mudança aí do plano, não foi afetado em absolutamente nada. Nada. A Caixa continua brilhando, viu? Aliás, a Caixa, na pandemia, deu um show. Eu nunca vi uma agilidade tremenda, tão grande, e realmente aliviou muito, né? Naquele momento aí, abril até maio, que a gente estava muito apreensivo, mas a Caixa foi uma parceira e tanto, para variar. Sempre muito atento ao mercado. Bacana ouvir isso da boca dos incorporadores também. A gente acompanha muito as ações da Caixa, é uma referência no financiamento imobiliário habitacional, e a gente cobre muito o que eles vêm fazendo, os aplicativos digitalizando o processo, mas a gente nem sempre tem certeza se tudo que é anunciado, se tudo que é prometido realmente chega na ponta para o incorporador. Então, por isso, da minha pergunta, é interessante ter essa impressão também da Patrimar. Está chegando, sim, pode ficar tranquilo, está chegando, sim. Joia. É muito bom, porque a Caixa cada dia solta, né, fato novo, né? Taxa de juros, né, uma nova modalidade, e isso também está cutucando os bancos privados também a se movimentarem com o que está acontecendo. Então, isso é muito bom para o setor, sem dúvida alguma, né? A gente não está acostumado a conviver com esse nível de taxa de juros. Então, isso muda, isso eu acredito que vai mudar muito ainda, não só o nosso segmento, mas como o comércio de uma forma geral, né? A gente não sabe o que é viver aí com Selic de 2%. Isso é uma coisa que eu acho que nós vamos ainda demorar um pouco para absorver o tanto que isso vai ajudar o Brasil a ter uma retomada mais vigorosa. Eu não tenho dúvida nenhuma disso, né? Essa taxa de juros é uma grande atratividade para o comércio de uma forma geral, e aí a indústria da construção civil também como um todo. A gente só espera que o cenário permaneça favorável para que a Selic não precise subir. Inclusive, hoje tem reunião do Copom, aguardando aqui sair o resultado para a gente divulgar na Smartus. E falando das ações da Caixa, realmente ela tem sido muito inovadora desde o ano passado, com várias ações indexando a IPCA, depois criando uma pré-fixada. Para a gente aqui também é muito bom para oferecer conteúdo para os tomadores de decisão do setor imobiliário. Ô Alex, os empreendimentos da Patrimar, estava dando uma olhada no site esses dias, eles costumam ter serviços de conveniência gratuitos, tem outros que são pagos por uso, tem muito apelo de sustentabilidade também. Eu queria saber se todas essas tendências têm uma aplicação viável nos empreendimentos de um ticket mais baixo, no caso, habitações de interesse popular, como a gente está tratando aqui no Summit, e perguntar como que a Novolar tem feito para levar mais qualidade, mais conforto para esses empreendimentos econômicos. Olha, você falou em tendência, muito dessas implementações, eu acredito que já não seja mais tendência, eu acredito que é uma realidade, né? As coisas já mudaram, e mudaram de forma definitiva e mudaram para melhor. Sim, todos esses empreendimentos a gente tem oferecido muita coisa. Vamos falar, para começar, uma coisa que é uma realidade, né? São essas placas fotovoltaicas que, sem dúvida alguma, tem gerado uma economia no consumo de energia, uma coisa absurda, né? Isso tem sido espetacular. A outra coisa que a gente tem feito também, esse é sob demanda, sem dúvida, a lavanderia, né? Principalmente nos empreendimentos aí, Casa Verde e Amarela, mesmo médio padrão, a gente tem colocado lavanderia e tem sido um sucesso também, sabe? As pessoas querem ficar em casa. Então, se você cria uma condição melhor para que ela fique em casa, o resultado é a satisfação do cliente, né? Isso a gente mede, inclusive, a gente tem pesquisas aí. Outra coisa são também, vamos falar, esses cômodos aí para receber o delivery, né? Que antigamente isso não tinha. Hoje tem cômodo com geladeira, com freezer para determinada coisa, outro é térmico e além disso, né? Também a forma de levar essas mercadorias até os apartamentos. Não sei se vocês chegaram a ver, mas
nós colocamos aí no empreendimento, fizemos um ensaio aqui no Sorro, em Belo Horizonte. Você tem um robô que pega a mercadoria, o porteiro, a pessoa que recebe, coloca nele e ele desloca sozinho até a portaria de determinado bloco. Com isso, principalmente nesses empreendimentos aí mais populares, né, que você tem às vezes uma distância grande entre a guarita e a portaria de determinado prédio, isso aí também gera uma economia de tempo, conforto para o usuário. Tem sido muito legal isso, muito mesmo. E, né, sem dúvida alguma, também alterações aí no dimensionamento dos cômodos. Tem sido feito também esse trabalho em casa, ele veio para ficar, não resta a menor dúvida. Resta saber se você vai ficar 3 dias, 4 dias, 2 dias mais em casa, mas todo mundo, ou quase todo mundo, vai preferir trabalhar em casa. A gente tem visto aí um deslocamento, né, das pessoas que tem uma casa de campo, um sítio, uma coisa assim, uma casa de praia, muita gente mudando, né, ou às vezes vivendo, né, uma parte numa dessas casas aí e outras num apartamento dentro da cidade. Por falar nisso, a gente está lançando agora um condomínio, até um produto novo aqui, experimental, um condomínio de casas, aqui na região de Nova Lima, né, que faz parte da região metropolitana, que eu estou pondo muita esperança também nesse lançamento, justamente em função da comodidade de você ficar em casa, ter um quintal, seu filho ter um conforto maior. São mudanças que realmente vieram para ficar. E outras virão também, com certeza. Bacana. Eu ia te perguntar exatamente se a pandemia, de alguma forma, mudou os projetos, os planos da Patrimar em relação aos novos lançamentos, devido a essa tendência de as pessoas passarem mais tempo em casa, alternarem o escritório com o home office, ou mesmo migrarem permanentemente para o home office, para o trabalho remoto. Esse projeto do condomínio de casas veio na esteira dessas mudanças, ou já era algo planejado independentemente da pandemia, e nos apartamentos, nos prédios verticais, se houve também alguma mudança em relação à remodelagem do apartamento, a colocar mais espaço, oferecer uma área específica de escritório? Queria que você comentasse nesse sentido esse impacto da pandemia. Tá. Esse lançamento, ele estava em desenvolvimento, esse lançamento de casas, ele estava em desenvolvimento. O que nós fizemos foi acelerar e priorizar esse projeto. Então, é o que nós fizemos. E ele acabou de ser aprovado. E com relação aos produtos aí, tanto da Patrimar quanto da Novolar, sim, a gente está readequando, né, algumas dimensões para permitir um ambiente de trabalho. Inclusive nos apartamentos menores, sabe? Às vezes você cresce lá 20, 30 centímetros numa dimensão e você cria uma possibilidade da pessoa fazer uma mesinha de trabalho, né? Uma coisa nesse sentido. E é o que todo mundo quer. Os apartamentos, eu acredito que com o passar aí do tempo, os apartamentos tendem a crescer um pouco, sabe? Aqueles que são mais compactos. E eu acho também o seguinte, o tamanho dos quartos, principalmente os quartos, eu acho que eles vão aumentar. A gente tem aumentado aqui um pouco, justamente com essa visão de propiciar a quem está utilizando uma condição melhor de trabalho. Legal. Existia uma certa tendência em cidades grandes como São Paulo, Rio de Janeiro, não tenho certeza se isso chegou a pipocar em Belo Horizonte, de redução nas garagens, alguns empreendimentos sem garagem realmente, e redução na metragem dos apartamentos, e a tendência de compartilhamento de empreendimentos mais compactos e bem localizados. Quando aconteceu a pandemia, quando ela chegou ao Brasil, e isso um pouco que mudou essa lógica, justamente pela necessidade de um isolamento social, de ficar mais tempo em casa, por isso a busca de
de imóveis maiores. Qual que era a realidade antes da pandemia aí em BH, nas praças de atuação da Patrimar, do Grupo Patrimar, e como vocês veem essa questão hoje? O compartilhamento perdeu espaço por causa da pandemia ou é só uma questão de ajustar essa tendência? Olha, aqui também, assim como São Paulo, né, a tendência que vinha acontecendo era a redução do tamanho das unidades. Muito em função, né, do aumento do preço, e a gente sempre procurando não deixar que o valor total da unidade aumentasse muito, uma vez que o preço por metro quadrado naturalmente, né, vai aumentando. E como também o custo do terreno, que acaba refletindo aí no preço final. Eu acho que isso deu um break. A gente está atento, as pessoas, não dá para fazer, na minha concepção, aqueles apartamentos mínimos, nós chegamos a fazer aqui, sim, em Belo Horizonte, mas agora nós estamos com 2 projetos aí de apartamentos de 2 quartos e 1 quarto, um enorme no Rio de Janeiro e outro aqui também, de novo, em Belo Horizonte, que a gente está dando uma calibrada nos cômodos, conforme eu te falei. Com relação à vaga de garagem, isso está dependendo muito da situação de mobilidade de cada cidade. Aqui em Belo Horizonte, infelizmente, o metrô não chegou na Zona Sul, que é essa região que a Patrimar atua. Então, ainda a necessidade de vaga de garagem, o que é ruim, porque acaba onerando, né, o valor da sua unidade. A gente sabe o custo da garagem para um apartamento pequeno, proporcionalmente ele é muito mais alto do que um apartamento maior, né? Se você tem um apartamento aí de 120 metros com 2 vagas, se você tem um de 45 com uma, né, tá muito fácil das pessoas entenderem. Então, isso é ruim no nosso caso. No Rio de Janeiro já existe uma mobilidade melhor. A gente esse projeto nosso já está com uma quantidade menor de vaga de garagem. O que a gente tem feito aqui, e já fizemos, já tem prédio com isso de fato já implementado, é uma outra coisa muito interessante, é o carro compartilhado. Então, você tem um carro e você paga pelo que você usa. Então, e o condomínio, se achar que o negócio está dando super certo, ele pode contratar um segundo e um terceiro carro. Isso ajuda a minimizar um pouco essa situação. Mas, sem dúvida alguma, a mobilidade está na mão aí, né, dos nossos políticos aí, né, dos nossos administradores. Então você vê São Paulo, né, a maior parte dos lançamentos dos compactos está sempre as pessoas procurando próximo a metrô, essas coisas, né? Muito em função disso que eu te falei. Perfeito. Qual outra pergunta que você fez? Eu tinha falado da metragem mesmo dos apartamentos, dessa questão das garagens. Eu acho que você respondeu então, perfeitamente. Tá. Tem uma pergunta do Daniel Petersen, e a menos que seja um homônimo, eu queria que seja o nosso colega da Sescom Barrier, escritório de advocacia. Ele coloca aqui que o governo divulgou junto com o Casa Verde e Amarela que pretende realizar multirões para reduzir a inadimplência que existe no Minha Casa Minha Vida, principalmente em razão da Covid-19 e da perda da renda e dos empregos na população. E ele te pergunta, Alex, se o mercado já verificou alguma movimentação concreta nesse sentido. Vamos separar inadimplência, Casa Verde e Amarela. É importante a gente separar o antigo faixa 1 do faixa 2 e do faixa 3. O faixa 1, a inadimplência é muitas vezes maior, porque o faixa 1, às vezes, o governo utiliza de uma situação de um empreendimento para fazer uma realocação de pessoas, né? Às vezes em áreas de risco, enfim. E com isso, são pessoas com poder aquisitivo mais baixo. Então, no faixa 1,
é que existe uma incidência maior de inadimplência. No faixa 2 e no faixa 3, essa incidência é muito pequena, muito pequena. Ô, gente, as pessoas querem morar, né? E a qualidade desses empreendimentos, se você voltar aí 4, 5, 6 anos atrás, hoje eles são espetaculares. Os empreendimentos hoje têm uma qualidade, têm uma área comum, existe uma cultura implementada nas empresas que atuam nesse segmento de um produto melhor, porque o mercado é muito seletivo. Se você não tiver um produto adequado, num ponto legal, com uma área de lazer estruturada, com prédios bem construídos, você não vai vender. Então, essas pessoas, quando elas compram, elas pesquisaram bastante, elas estão por dentro, elas entram na... Hoje, todo mundo tem um telefone, né? Então, ali ele acessa tudo, tem todas as informações de todo mundo. Com isso, Daniel, eu posso te garantir, essa situação de inadimplência, ela é muito localizada nesse segmento que eu te falei, no chamado faixa 1, que hoje, inclusive, o governo não tem praticamente contratado. O que ele está fazendo é encerrar as obras que contratou no passado. Perfeito, Alex. O Grupo Patrimar, além de BH, Nova Lima, também tem expandido sua atuação para outras localidades, inclusive com condomínio de luxo em Campinas, se eu não me engano, Galeria, me fugiu o nome agora, se você me corrija, se eu estiver errado. Qual que é a importância da diversificação do portfólio, na sua opinião e na opinião do Grupo Patrimar, né? Já que vocês atuam, como você já colocou, com todas as faixas de renda e públicos? Bom, vamos separar. Eu acho muito difícil você fazer um alto padrão fora da sua cidade local, onde você está instalado na sua origem. Por quê? No alto padrão, a cultura local é uma coisa que ela pode ser nata, né? Uma pessoa que mora aqui em Belo Horizonte, ela tem determinados hábitos que eu, que nasci aqui, sei. Agora, fazer alto padrão em Porto Alegre, em Curitiba, no Rio de Janeiro, em São Paulo, são hábitos e culturas completamente diferentes. Então, no alto padrão, eu consegui, nós adquirimos 4 grandes terrenos na cidade do Rio de Janeiro, pontos estratégicos muito legais, porém, nós conseguimos montar um time para justamente, um arquiteto é local, o corretor é local, então existem reuniões periódicas justamente para a gente não errar. Ou, se errar pouco, que foi o que aconteceu em 2008, 2010, né? Quando, aqui no nosso caso, em Belo Horizonte, houve uma enxurrada das empresas que tinham acabado de abrir o capital, estou me referindo também ainda ao alto padrão. E as pessoas vieram aqui com a cultura de São Paulo, a maior parte das empresas são paulistas, né? O mineiro botou o pé no freio. Então, essa turma acabou voltando. Como eu estou indo a primeira vez fora de Belo Horizonte, no alto padrão, eu estou tomando um cuidado danado, escolhi esses terrenos a dedo, criamos um grupo de trabalho muito, muito intenso, muito forte, muito competente, e eu, inclusive, gosto, eu participo dele, justamente com esse cuidado. Então, no Rio de Janeiro, é a nossa primeira saída do alto padrão. Acho que o meu horizonte, por enquanto, no alto padrão, é somente a cidade do Rio e, evidentemente, Belo Horizonte. A média renda, eu acredito que vai ser uma das bolas da vez aí. Eu estou apostando muito nesse segmento, muito mesmo, principalmente porque as condições de financiamento, elas estão excepcionais. Às vezes até de forma um pouco mais atrativa do que a Casa Verde e Amarela. Então, esse aí a gente está com obras lá no interior de São Paulo, acabamos de adquirir 2 terrenos, um terreno em São José dos Campos, outro em Taubaté, estamos prospectando outros terrenos. Então, a nossa área de atuação da média renda é o interior paulista, Campinas, Jundiaí, Sorocaba, Taubaté, essas cidades, e aqui.
Casa Verde e Amarela, interior de São Paulo, muito no Rio de Janeiro. A gente constrói, inclusive, mais no Rio de Janeiro do que aqui na nossa região metropolitana. Então, essa é a atuação, que é um lugar que não está aí a mais do que uma hora de voo, em que a gente pode deslocar de maneira até tranquila, enfim, que é uma gestão mais fácil, mais próxima da gente. Vou pegar o que você falou do alto padrão para questionar em relação ao segmento econômico. É mais fácil expandir quando se trata de habitação popular? A Novolar tem, né, o Grupo Patrimar tem essa facilidade maior quando se trata de um empreendimento econômico? Não tem nem dúvida. Com raras exceções, repetir o projeto. Perfeito. Então, um ou outro você coloca uma varanda, né, uma coisinha a mais, mas o projeto é basicamente o mesmo. E a gente que trabalha com forma de alumínio, então, é uma obrigatoriedade ter a repetição. E a gente consegue fazer isso justamente porque os projetos se encaixam, o mesmo projeto se encaixa nas diversas cidades, praticamente. Legal. Você falou do deslocamento, o Sandro Vasconcelos pergunta se a região Nordeste não é interessante para o Grupo Patrimar, se tem algum plano nesse sentido. Não, não temos, não. Realmente, a gente escolheu atuar aqui no Sudeste, e São Paulo, interior de São Paulo. Nós também não estamos na cidade de São Paulo, na alta renda, e também não sei se iremos, porque é um mercado que está muito disputado, os preços de terrenos subindo muito, então nós chegamos a apalpar o mercado, mas achamos melhor o seguinte: vamos dividir o bolo onde tem menos gente para comer. Então, a gente está muito forte na nossa cidade, na região metropolitana, no Rio de Janeiro agora. Agora, Casa Verde e Amarelo e médio padrão, esse sim dá para a gente também na região Sudeste. E para o Nordeste, é um deslocamento grande para a gente, tem a dificuldade do horário, a cultura é um pouco diferente, então a gente quer ficar aqui onde dá para a gente controlar melhor. A experiência de outras empresas, à exceção das que atuam na baixa renda, que diversificaram com distâncias aí maiores e culturas diferentes, não foi boa. Perfeito. Né? Perfeito. Como o grande foco desse summit é o Casa Verde e Amarela, é inevitável eu te perguntar o que vocês acharam desse anúncio e se vocês têm planos, tendo em vista essas proposições do novo programa, né? Qual que é a sua avaliação pessoal dessa iniciativa? Mais cedo perguntei para o Antônio Lage, que é CEO da Valor Real. Ele disse que para as incorporadoras, na visão dele, não ia fazer tanta diferença, principalmente nessas faixas de mercado. Então, eu queria saber também qual que é a sua avaliação, Alex. Não, veja bem, a gente está num processo de redução de taxa de juros. Eu não acho que essa taxa porque esse segmento, a taxa de juros, ela é fundamental. Se você abaixa um ponto percentual, a quantidade de gente que entra no jogo é enorme. Hoje, a Caixa Econômica Federal tem dois tipos de financiamento, né? Tem o atrelado à TR e o atrelado ao IPCA, o que já em determinada... Depende da forma como você encara, depende da sua condição pessoal, um mais atrativo do que o outro. Então, eu discordo. Eu acho que a Casa Verde e Amarela ela é uma continuação melhorada do programa anterior. Essa é a minha opinião, porque a redução da taxa de juros é inegável. Então, eu vejo que o governo está procurando acertar. É lógico que não tem jeito de você descer uma escada, né, de patamar em patamar. É degrau por degrau. É o que tem acontecido e a gente continua apostando. Como também o comprometimento de renda está aumentando. Então, eu acho que a gente não está sendo muito... a gente não estaria sendo muito justo com o governo em falar que praticamente não muda nada. Eu acho que muda. Só para fazer justiça aqui à minha colocação, o Antônio também elogiou muito a iniciativa do governo federal. Tem uma pergunta do Renato Medeiros, e eu sempre gosto de repassar as dúvidas da audiência, afinal de contas,
quem faz o evento não sou eu, nem a Smartus, é a nossa audiência. Então, vou fazer aqui a pergunta do Renato Medeiros para o Alex. Como é que a Patrimar enxerga o mercado de fundos imobiliários, que até recentemente bateu a marca de 1 milhão de investidores aqui no Brasil, e também o conceito de imóveis para locação, com o IGPM lá em cima, Alex? Como é que vocês enxergam isso? Bom, vamos falar primeiro aí. Bom, os fundos imobiliários sem dúvida alguma, é uma coisa espetacular, porque para quem gosta, né, de investir em imóvel, é uma maneira que dá uma agilidade, a pessoa consegue realizar mais rápido, e basta ver a quantidade de fundos imobiliários bem-sucedidos que a gente está tendo aí no mercado. A outra pergunta... Outra pergunta em relação aos imóveis para locação. Os imóveis para locação. Nós estamos, inclusive, avaliando essa situação, porque, como ele muito bem colocou, o IGPM, gente, tudo é taxa de juros. Se você vê aqui, vou dar um exemplo, aqui em Belo Horizonte, um apartamento de 2 quartos, na região aqui do Vila da Serra, está sendo alugado a 4, 5 mil reais, um apartamento que custa 700, 800 mil reais. Então, para quem está recebendo, está um espetáculo, né? O que acontece? Se você pega isso aí, forma uma carteira de aluguel e vai a mercado, né, vende isso para um fundo, com certeza você vai estar fazendo um ótimo negócio, porque o rendimento, comparado com o rendimento convencional, então, quando eu falo convencional, é porque eu estou reduzindo o risco. Então, quando você compara o rendimento que está dando hoje, esses aluguéis, comparado com o rendimento financeiro convencional, os aluguéis estão espetaculares, né? Está dando um rendimento muitas vezes maior. Eu acho que isso aí é uma situação que veio para ficar, nós estamos estudando e acho também que é mais uma alternativa que surge no mercado. Isso Perfeito. É muito comum nos Estados Unidos, sabe? Você pega um empreendimento, aluga ele e aí depois você pega e vende pelo que ele rende, né? Você vai vender isso aí para family offices, enfim. Existe um mercado querendo esse tipo de rendimento, e imóvel, gente, é uma coisa super segura, né? Ele pode variar um pouco a maior ou menor liquidez, mas atualmente, e eu acho que essa taxa de juros, mesmo que ela suba para 3%, 4%, o aluguel voltou a ser uma coisa super atrativa. Eu acredito muito nesse mercado de aluguel. Perfeito. Renato, tá aí respondido, acho que muito bem respondido. Para a gente fechar, Alex, estamos quase estourando aqui no tempo já. Se você puder, se não houver problema, gostaria que você comentasse as razões para a desistência momentânea, pelo menos, do IPO da Patrimar. E daí já pode deixar também a sua mensagem de encerramento. Tá bom. Olha, é o seguinte, na realidade, nós não desistimos, né? Nós apenas estamos aguardando um momento melhor. Por quê? Houve um excesso de gente protocolando na CVM, querendo fazer IPO no nosso segmento. Isso é ruim, porque o investidor fica meio perdido. A nossa tese, a gente acredita muito nela justamente por ser uma tese diferente, pela nossa atuação, aonde que a gente atua. São pouquíssimas as empresas que atuam na alta, na média e na baixa renda. Uhum. Então, por isso que nós fomos nós criamos essa expectativa. Agora, como os investidores estão receosos, né? A gente está aí diante da Covid, a pandemia. Olha na Europa o que está acontecendo, né? Voltou de maneira muito intensa. Eleição nos Estados Unidos, eleição no Brasil. Enfim, então, o momento está um momento nebuloso, nervoso. Com isso, o que acontece? A consequência é o investidor retrair. E o que a gente entende? O que a gente está fazendo? Nós estamos esperando a poeira abaixar um pouco, ter um pouco mais de serenidade, para que a gente possa mostrar para o investidor o que é a nossa empresa. A outra coisa é que vender barato, né?
num período. 2020 já vai ser um ano muito bom para o setor, 2021 a mesma coisa. Então, você vender barato, numa época que você está ganhando margem, está tendo velocidade de venda, é uma incoerência. Então, existe um desequilíbrio, no meu ponto de vista. E acho que esse equilíbrio volta assim que passasse a turbulência aí de Covid, acabar a eleição americana e a própria eleição aqui no Brasil. Acho que ano que vem tem grande possibilidade da gente fazer essa oferta. Perfeito. Bom, e aí agradecer a vocês aí pelo convite. Estou à disposição quando precisar. E se alguém tiver alguma pergunta, pode me mandar. O meu e-mail é alex@patrimar.com.br e estou à disposição e queria agradecer essa oportunidade. Maravilha, Alex. Inclusive, como a gente tem o Grupo Patrimar como uma empresa que é referência no setor, vamos contactá-lo regularmente para os nossos conteúdos, aprender aí as suas impressões sobre o mercado, tanto na baixa renda quanto na média e na alta renda. A gente semanalmente produz conteúdo sobre os mais diversos segmentos do mercado imobiliário. Você certamente seria uma fonte muito rica para nós. E só para finalizar a questão do IPO, hoje está sendo um dia bem difícil para a Bolsa, então realmente quem abriu capital antes dessa segunda onda teve aí uma desvalorização inevitável. Valeu, Alex. Obrigado. Abraço. Tchau. Obrigado. Valeu, Alex. Obrigado pela presença. Um abraço. Tchau. Tchau, tchau.